Queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender aí do momento que vocês vão estar me assistindo. Eu gostaria aqui de cumprimentar, dar uma devolutiva sobre as redações, ficou tudo muito ótimo, tá? Mas eu senti muita necessidade de gravar com vocês aqui uma rápida aula para a gente explanar alguns conceitos que eu vi que tá um pouco confuso ainda, eu vi que tá gerando dúvida, especificamente sobre variação linguística, tá bom? Nesse período de pandemia, eu sei que tem vários alunos que estão no mercado de trabalho, mesmo que informal, né? Muita gente na feira, nas lojas, e, portanto, vocês não estão assistindo essa aula no período da manhã, como se nós estivéssemos presencial, não é isso? Mas não tem problema, tá? Procurem ser disciplinados, vejam no melhor momento, tá, pessoal? Só não deixem de ver para depois não gerar dúvidas, que a gente tem as avaliações mensais, as avaliações bimestrais, elas vão vir, tá? Então, minimamente, a gente precisa estar acompanhando para não ficar tão por fora das aulas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Pensando aí na questão das redações, eu fiz algumas anotações aqui, tá aqui do meu ladinho, para trazer alguns conceitos para vocês brevemente, para a gente não se esquecer. Primeira coisa é sobre variedade linguística, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por essa temática, em algum momento teve aí contato com esse conceito, que vem a ser a variedade linguística, tá? Nós vamos revisitar um pouquinho, embora vocês cansaram de ver aí, de sexto ao nono, né? Mas a gente precisa dar uma olhadinha nela agora no médio também, no ensino médio, tá? Pra gente não esquecer. O que acontece? Nós temos uma extensão territorial no país muito grande, né? Nosso país é o 5º maior do mundo. E isso influencia muito, tá? Sobretudo nos aspectos culturais. Essa grande extensão do Brasil, ela vai influenciar de diferentes maneiras na nossa sociedade, tá? Culturalmente, economicamente, socialmente e, portanto, obviamente, iria também influenciar na nossa língua, tá? Essa diversidade, essa extensão geográfica muito grande, ela vai influenciar também na nossa maneira de falar. Lembrando que, a nossa língua materna é a língua portuguesa, né? E por que a língua portuguesa? Porque nós fomos colonizados pelos povos portugueses, tá? Então, é sempre assim, faça uma leitura histórica para a gente conseguir recordar e o porquê. Professora, você está falando coisas óbvias. Para alguns colegas não é tão óbvio assim, tá, gente? Não é tão óbvio. Por isso que é legal a gente sempre estar revisitando, sempre estar pensando, de maneira crítica, obviamente, mas a gente revisita, não tem problema nenhum revisitar esses conceitos e dar aí uma lembrada, tá? Pensando em tudo isso, né, e até coloquei aqui a questão das crenças limitantes, a gente precisa ter consciência dessa variedade regional, né, e que essa variedade regional ela vai influenciar na nossa língua, para a gente se despir de preconceitos. Eu estou muito preocupada com algumas afirmações rasas que vieram na redação, e a gente precisa se policiar muito, tá bom? A gente precisa se policiar porque a diversidade ela é riqueza, né? Então, assim, vamos pensar criticamente, vamos conversar pra gente deixar um pouquinho essas crenças limitantes aí, tá bom? Tem algumas afirmações que elas não podem ir pro Enem de maneira alguma e também em vestibulares muito respeitosos aí no Brasil, que se for é eliminado, perde ponto, então por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, tá bom, galerinha? Bom, pensando em tudo isso, nessa temática de variação linguística, eu trouxe um conceito-chave aqui muito importante para vocês, que vai influenciar e vai nos ajudar a amadurecer o que a gente precisa compreender, tá bom? Primeiro conceito-chave, a língua é viva. O que quer dizer? Quer dizer que a nossa língua, ela está se transmutando diariamente, todos os dias. Por quê? Porque ela tem, como eu vou dizer para vocês,
ela tem uma interferência direta do ser humano, né? Nós, ao usarmos a língua, né, ao falar a língua, a gente interfere e influencia nela. Por quê? Porque eu vou utilizar gírias, expressões, jargões da minha profissão, né? Então ela está em constante mudança, ela é viva, gente, né? Não é uma coisa morta, estagnada, não! É um produto do homem incrível e que a gente mexe nele, né? Falando mais nossa linguagem aqui. Por quê? Porque a gente influencia, porque a gente fala, porque a gente cria palavras novas, expressões novas todos os dias, tá? E aonde que a gramática cai nisso? A gramática nada mais é, né? Vamos falar assim, a sistematização de todas essas regras, né? Ela prescreve as regras. Porque vocês concordam comigo? Se fosse... se a gente deixasse a língua solta, ia ter um momento que a gente não ia acompanhar mais ela, e é o que acontece realmente. Por isso que muitas das vezes a gente vai pensar de maneira crítica aquela distância, a discrepância que tem entre a língua oral e a língua escrita, né? Por quê? Porque a gramática, ela sistematiza, ela dá um freiozinho na língua, no tempo, e fala, olha, essa é a língua, esses são os sistemas, essas são as regras, é assim que funciona. Tá bom? Por isso, muito importante ter uma gramática. E por isso que a gente não pode também descartá-la de tudo, não pode deixá-la de lado e dizer que ela não é importante. Muito pelo contrário. Ela é muito importante, né? Ela vai sistematizar toda essa dinamicidade que a língua oral tem. Joia, turminha? Ficou claro isso? Nossa língua, então, ela é viva. Ela se transforma todos os dias pela nossa interferência nela. Tá? Aqui dos falantes de língua portuguesa. Obviamente, esse entendimento se aplica a todas as línguas do mundo, tudo, mas a gente está aqui pensando na realidade do nosso país, tá? Língua portuguesa, nossa língua materna. Joia! Dito isso, nós temos dois principais fatores, né? Difícil, né, professora? Ler, explicar. Nós temos dois principais fatores para ter essa grande variedade linguística no país. Qual que é? A primeira que eu citei lá no início da aula, a nossa extensão territorial, tá, pessoal? Se a gente for pensar lá na mãe da nossa língua, que é o latim teve diversas influências lá em Roma, né? Lá nos arredores, e era um pedacinho geográfico tão pequeno. Vamos fazer um paralelo? O que dirá, então, da nossa língua aqui nesse Brasil tão imenso, tão grande, nesse Brasil de extremos? Obviamente que essa extensão geográfica, ela vai influenciar na maneira da gente falar, nas nossas expressões, né? E nas gírias, etc, já citado aqui. E também a gente precisa pensar no processo sócio-histórico dos povos que habitaram aqui, né? Desde o início, desde as descobertas aí, todas as regiões. Claro que nós tivemos várias influências de vários povos, que é aí um dos grandes fatores que enriqueceram a nossa diversidade sociocultural, né? Uma coisa muito bonita, muito particular do país. E esses povos, nós precisamos pensar assim, eles trouxeram junto com eles influências de sua cultura, da sua cultura de origem, e influências da sua cultura, da sua língua nativa. Então, também iria influenciar aí, tá? Por isso que a gente fala, né? Nós temos uma língua materna, a língua portuguesa é a língua oficial de todo o país, né? Mas a gente precisa pensar que essa língua é extremamente diversa, de acordo com diversos fatores, tá bom? E um deles, além da extensão territorial, é também a questão dos povos que habitaram. Brevemente, vamos citar os povos para a gente não esquecer. Os indígenas, que são os donos das terras, já viviam, já habitavam aqui, influenciaram muito a nossa língua portuguesa. No léxico de língua portuguesa brasileira tem muito aí do tupi-guarani e de outras línguas indígenas, que enriqueceu muito, né, nosso vocabulário. Temos também os povos africanos, né, que vieram da África para serem escravizados aqui, infelizmente, né? Povos assim com uma cultura belíssima, riquíssima, e que hoje, né, está mais do que inserido na nossa cultura, porque as culturas
africanas, na verdade, é a nossa cultura brasileira, não é mesmo? E os povos europeus, que foram os que nos colonizaram, né? E aí tem todas as questões regionais, teve vários momentos da história que eles vieram, cada um para uma região, e não só os portugueses, como os diversos outros povos, que também influenciaram aí com suas línguas, tá? Pensando nisso, a variedade linguística, né, diversidade linguística, ela é um dos traços da nossa diversidade cultural, tá bom? A gente não pode esquecer disso quando a gente for fazer lá a nossa redação, quando a gente for escrever, tá? E, dito isso, a gente não pode esquecer que a diversidade, em todos os seus aspectos, ela enriquece. Ela nos enriquece culturalmente, socialmente, e não vai ser diferente assim com a língua, tá bom? A língua também vai enriquecer aí, na medida que ela for diversa, tá joia? Bom, pensando em tudo isso, eu espero que tenha ficado claro. Estou disponível no WhatsApp, estou disponível lá no Classroom para tirar dúvidas, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, no link da descrição do vídeo, um formulário para a gente sintetizar e sistematizar aquilo que a gente viu aqui de conceito, tá bom? Para ver se ficou claro para todo mundo a questão da variedade linguística, diversidade cultural e etc. Tá bom? Para a gente ver se a gente consegue aí amadurecer e trazer uns conceitos mais elaborados aí nas próximas redações. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. A gente se vê até a próxima. Um abraço. Professora Thaís.